Olá, um bom dia para você. Agora são 9 horas e 38 minutos. É hora de notícias aqui na TV Canção Nova, nesta quinta-feira, 21 de setembro de 2023. Vamos juntos para mais um boletim de notícias ao vivo, direto de São Paulo. Abrimos esta edição dando uma olhada no céu da capital paulista. Aí você tem imagens da região da Vila Mariana, zona sul da cidade. Tem previsão com manhã de sol e algumas nuvens e uma massa de ar quente e seco ganha força por aqui. Meteorologistas chamam a atenção para as altas temperaturas que ficam acima dos 30 graus. Hoje a máxima prevista é de 34. A igreja celebra hoje a memória litúrgica de São Mateus, que além de apóstolo, escreveu um dos 4 evangelhos. Mateus, antes chamado Levi, foi o pecador e coletor de impostos a quem o Senhor dirigiu o olhar e chamou. Ele organizou um grande banquete para Jesus, que participou com seus discípulos. Este gesto causou escândalo entre os judeus, que questionaram por que o Senhor comia com os publicanos e pecadores. A resposta de Jesus impressionou Mateus. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E acrescentou: Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Mateus deixou tudo e seguiu a Jesus, tornando-se um dos 12. Seu nome algumas vezes foi citado nos Atos dos Apóstolos. O anúncio de Cristo foi a sua missão. As relíquias de São Mateus encontram-se na cripta da Catedral de Salerno, onde o santo é festejado em 21 de setembro. Nesse dia também, o Papa Francisco comemora 70 anos do seu chamado ao sacerdócio, que aconteceu após um momento de confissão. A vocação de Mateus marca a vida do Papa Francisco, que se autodefine como um pecador ao qual o Senhor dirigiu seu olhar. Aqui no Brasil, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta vermelho de grande perigo para 9 estados brasileiros por causa do calor intenso até domingo. Aqui em São Paulo, tem operação para minimizar os riscos à saúde da população. É isso mesmo, Flávio. Um bom dia para você. Isso mesmo, Sidney. Bom dia para você e para todos que nos acompanham. Segundo o INMET, as ondas de calor mais intensas serão no Sudeste e no Centro-Oeste, onde as temperaturas podem variar entre 40 e 45 graus em algumas localidades. A capital paulista deve bater recorde histórico no domingo, com a previsão de 38 graus. O governo do estado de São Paulo e a prefeitura da capital criaram uma operação para tentar amenizar o quadro. As pessoas em situação de rua serão oferecidos acolhida, atendimento médico e haverá a distribuição de água potável e frutas em tendas espalhadas pela cidade para a hidratação. Nas demais regiões do estado, os sistemas locais de defesa civil serão acionados para iniciativas similares. Ingerir bastante líquido, utilizar protetor solar e evitar exercícios físicos nos horários mais quentes são algumas dicas dos especialistas. De São Paulo, Flávio Rogério, para o Boletim de Notícias. Obrigado, Flávio. O tempo segue firme e tem calorão em várias regiões do país. Vamos conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira. No Centro-Oeste, o tempo vai continuar quente e seco. Não tem previsão de chuva para Goiás e Mato Grosso do Sul. Vamos para a região Sudeste. E o calorão continua. Tempo firme em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Chuvas isoladas apenas no Espírito Santo. Uma nova frente fria avança sobre o Rio Grande do Sul, mantendo a previsão para temporais em todo o estado. Em Santa Catarina e no Paraná, o cenário é diferente. Quinta-feira de sol e calor, sem previsão de chuva. Mesmo com o calor, pode ter chuva no litoral nordestino. Já no interior, o tempo segue firme e seco, com baixa umidade. Entre Roraima, Amapá, Acre e Rondônia, o dia será de sol na maior parte da região. Vamos agora às temperaturas em todo o Brasil. Os termômetros variam entre 18 graus em Porto Alegre e a máxima de 40 graus em Cuiabá. Em Brasília, o Supremo Tribunal Federal pode formar maioria contra o marco. Bom dia, Sidney, a todos que acompanham a TV Canção Nova. Os ministros do Supremo Tribunal Federal retomam hoje às 14h o julgamento do marco temporal
de demarcação de terras indígenas. 5 ministros já votaram de forma contrária ao marco temporal e 2 de forma favorável. André Mendonça e Nunes Marques são favoráveis à tese que impede a demarcação de terras indígenas ocupadas após a Constituição de 1988. 3 ministros ainda precisam apresentar os votos, entre eles a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. Lideranças indígenas de todo o país estão acampadas aqui na capital federal, aguardando o fim desse julgamento que já se arrasta aí por alguns meses. Esse julgamento pode ser encerrado ainda hoje. Nós estamos aqui, inclusive, em frente ao Museu dos Povos Indígenas em Brasília. E mudando de assunto, o Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu em meio ponto percentual a taxa básica de juros da economia. A Selic passa agora para 12,75% ao ano. A decisão foi unânime e considerada moderada para a expectativa do mercado financeiro, que aguardava um corte maior na taxa básica de juros. No comunicado, o Banco Central disse que o momento é de moderação e prevê ainda uma desaceleração da economia do país para os próximos trimestres. Eu volto com vocês nos estúdios na capital paulista. Obrigado, Francisco. Um bom trabalho para você e para a sua equipe. A situação dos civis na Armênia e a decisão de Biden sobre a proteção de imigrantes venezuelanos estão entre os destaques internacionais desta quinta-feira. Biden estende proteção contra deportações a quase 500 mil de venezuelanos. A notícia destaque do El País. O governo americano revelou a segunda extensão do Estatuto de Proteção concedido a venezuelanos, popularmente conhecido como Status de Proteção Temporária. Isso vai permitir que 470 mil cidadãos da Venezuela que cruzaram a fronteira obtenham autorizações de trabalho e fiquem protegidos contra a deportação por 18 meses. Uma fonte do Departamento de Segurança Interna indicou que a decisão de Biden ocorre devido a condições extraordinárias que não permitem o regresso seguro de venezuelanos a seu país. Milhares de civis de Nagorno-Karabakh deixam o enclave. Essa é a manchete do Avenire. Mais de 7 mil pessoas já deixaram suas casas e dirigiram-se para a Armênia. Começam as negociações entre separatistas e o Azerbaijão. O número de mortos na operação militar teria aumentado para 200. Entre os mortos também há cerca de 10 civis, incluindo crianças. Estreia hoje nos cinemas do Brasil o filme Som da Liberdade, que já é sucesso de bilheteria em vários países. O longa-metragem aborda o grave problema do tráfico de pessoas. Fé e princípios também fazem parte da história. Som da Liberdade conta a história de um agente do governo americano que muda o rumo do seu trabalho para salvar crianças vítimas de tráfico e abuso sexual. Percebendo que não bastava prender o pedófilo, mas devolver os menores às suas famílias, ele embarca numa missão guiado pela sua fé. Baseado em história real, o filme mostra como acontece o esquema que movimenta bilhões de dinheiro em todo o mundo. O público vai encontrar cenas de denúncia, ação e fazer uma reflexão sobre qual atitude tomar na encruzilhada entre cumprir uma missão ou desistir. Hoje, o cardeal Odilo Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo, completa 74 anos de vida. Natural de Cerro Largo, no Rio Grande do Sul, Dom Odilo foi ordenado sacerdote em 7 de dezembro de 1976 e bispo em 2 de fevereiro de 2002. Em 2007, foi criado cardeal da Igreja pelo Papa Bento XVI. A Canção Nova expressa seus votos de felicidade ao cardeal Scherer. O Boletim de Notícias termina aqui, mas você pode rever a edição completa no Canção Nova Play e continue bem informado acessando nossas redes sociais e também o site noticias.cançãonova.com. Outras informações às 6:45 da noite no Canção Nova Notícias. Obrigado pela audiência, um bom dia para você e siga ligado em nossa programação.